Mas eu queria falar nessa noite sobre algumas situações que podem levar o jovem ou não para o caminho do Senhor e para o renovo da sua mente e uma vida entregue ao Senhor. Em 1 Samuel, quando a Bíblia diz que Deus dá um filho a Ana, depois de um clamor que Ana fez no santuário, Deus visitou Ana, abriu a madre dela e ela concedeu Samuel. E Ana fez um voto ao Senhor que após desmamar Samuel, ela entregaria Samuel para o homem de Deus chamado Eli, o sacerdote, para que ele fosse um servo, fosse ali um ajudador para aquele sacerdote. Mas, irmãos, nós percebemos que Samuel, ele também se entregou àquele propósito da sua mãe. Mesmo muito novo, Samuel, ele voluntariamente também ele se entrega àquele propósito e ele se esforça e ele é alguém obediente desde a sua tenra idade para servir a Deus. E o resultado foi o que a história diz: os maiores profetas que o mundo já presenciou, que o mundo já conheceu. Mas voltando para o texto e trazendo algumas situações para os nossos jovens de hoje, Paulo vai dizer no princípio do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Hoje em dia, e não é somente hoje, mas hoje talvez muito mais, os nossos jovens têm sido levados por diversos canais de informação, por diversas fontes, a cultuar o seu corpo de certa forma. Hoje nós vemos jovens cada vez mais empenhados em ter um corpo sarado, em ter um corpo em dia, em ter uma dieta rigorosa, em praticar esportes. E isso tudo, irmãos, isso tudo é legal, isso tudo é bom. Mas para um jovem cristão que queira crescer na fé, que queira crescer no Espírito Santo, ele não pode pensar somente em cuidar do seu corpo. Por mais que cuidar do corpo seja naturalmente um princípio bom, porque se você cuida do corpo, você cuida da sua saúde. Mas existe um outro lado que os jovens não podem se esquecer de cuidar. E esse é o principal lado, que é o lado espiritual. Um certo professor um dia estava dando uma palestra numa faculdade, uma faculdade cristã, e ele estava falando sobre a questão da carne e do espírito. E aí ele estava dizendo: olha, nós temos dentro de nós dois cães, um cão de uma cor e outro de uma cor, e esses dois cães, eles se degladiam dentro de nós todos os dias, eles batalham e guerreiam dentro de nós todos os dias. E aí um aluno muito curioso levantou as mãos e disse: mas professor, quem vai vencer essa guerra dentro de nós? O professor disse: aquele que você der mais ração para ele, aquele que você mais alimentar, aquele que você mais priorizar, vai vencer a guerra dentro de você. Então Paulo vai dizer: olha, rogo-os, pois, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos, não somente para práticas físicas, não somente para práticas esportivas, ou até mesmo, ou aliás, não para práticas que venham a trazer contaminação para o seu corpo, que venham a trazer o seu corpo à prostituição. E Paulo, sabendo da cultura promíscua que Roma tinha, Paulo ele apresenta essa verdade: rogo que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, terça passada nós falamos lá em nossa live sobre um jovem chamado Eutico, que está lá em Atos capítulo 20, versículo 7 ao versículo 12. Eutico simboliza e representa muitos jovens cristãos de hoje.
E eu quero me embasar mais em jovens cristãos. O meu foco nessa noite é mais falar ao jovem cristão que está nos ouvindo e nos vendo. Eu que estava, diz o texto, sentado numa janela. Em certo momento da pregação de Paulo, Paulo se alongou um pouco mais na palavra e diz a Bíblia que aquele jovem, ele perde o equilíbrio, ele sente um sono profundo, ele perde o equilíbrio e cai do terceiro pavimento daquela janela. O texto diz que Paulo interrompe a sua palavra e ele vai até onde estava aquele jovem que estava praticamente morto, mas Paulo, ele vê naquele jovem a vida, porque o poder de Deus já estava naquele lugar, e aquele jovem, ele ressuscita praticamente, e ele volta a viver, e ele é levado por alguns irmãos, para que ele pudesse se recuperar. E Paulo continua o culto, e faz o momento da comunhão com os irmãos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que esse jovem Eutico, ele faz ou representa muito, hoje em dia, os nossos jovens de uma forma em geral. A questão não era a mensagem de Paulo. Você acha que a mensagem de Paulo, uma mensagem de alguém que estava debaixo da unção de Deus, debaixo da vontade de Deus e do Espírito de Deus, era chata? Com certeza não. Por mais que Paulo se alongou na sua mensagem, certamente a mensagem de Paulo não era nada chata. Mas então por que aquele jovem, ele caiu, sentiu sono e caiu daquele terceiro andar? Porque ele estava com o seu coração ali dividido. Ele estava olhando pela janela. E quando eu olho pela janela, espiritualmente falando, eu estou olhando ou estou desviando o olhar das coisas espirituais e estou fincando meu olhar nas coisas que estão passando ao meu redor, que vem do mundo. Então isso que tirou o foco daquele jovem e fez ele tombar daquele terceiro andar. Ele estava olhando pela janela, como muitos jovens cristãos estão hoje fazendo. Mas, irmão David, o que significa olhar para a janela e olhar pela janela? Significa que o corpo está aqui presente na igreja, mas a alma e a mente estão lá fora. Fisicamente, jovens estão em igrejas, participam de igrejas, mas o seu coração não está ali. Por isso não cultuam a Deus com fervor, por isso não se entregam no culto de uma forma realmente real, porque a sua mente e o seu interior não estão naquele lugar. Paulo estava no cenáculo, um lugar histórico de culto a Deus, pregando a palavra, e com certeza um culto muito abençoado, mas aquele jovem estava desconectado do culto e, por consequência, daquilo que Deus queria falar ao coração dele. E ele estava olhando pela janela, e certamente o que ele olhava pela janela atraía mais o seu olhar, atraía mais o seu coração. Hoje muitos jovens vêm para a igreja com o seu coração dividido entre ir à igreja, participar de um culto, ou em olhar um aplicativo, em olhar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, ou ver alguma coisa que está acontecendo lá fora que supostamente seja mais interessante do que cultuar a Deus. Essa é a geração, irmão, de jovens de hoje. Os jovens sempre tiveram problemas e tentações, sempre tiveram. Eutico viveu num tempo muito anterior ao nosso, de milhares de anos, e Eutico já tinha problemas em olhar pela janela e querer desejar aquilo que o mundo estava fazendo. Então você imagina hoje, no século 21, jovens e adolescentes têm acesso a tantas coisas, a tanto entretenimento, a tantos jogos, a tantos aplicativos, a tantas coisas que os seduzem para tirarem o seu olhar da cruz.
Nessa pandemia, nós percebemos muitos jovens praticamente desistirem da fé cristã. E uma das grandes causas é exatamente isso. Estavam na janela, estavam na igreja, mas não tinham mais o ardor, não tinham mais o fervor e a necessidade clara de querer servir ao Senhor. Então os cultos passaram a ter menos sentido, os retiros espirituais ficaram no passado, os encontrões foram apenas momentos breves de espiritualidade e entrega, mas fora disso, continuou com a mesma trajetória de antes da pandemia chegar. Paulo vai dizer, porque esse é o vosso culto racional. Aqui tem uma coisa interessante que eu queria dizer, irmãos. Nós como igreja, nós temos que ter cuidado quando nós trabalhamos com o jovem, porque como igreja nós apresentamos ou nós pregamos algo que não somente traz uma questão ornamental, não traz somente uma coisa, vamos dizer assim, um pano de fundo, mas é algo que muda e que transforma vidas para sempre. Então a igreja não pode se submeter a uma mensagem para somente agradar o coração do jovem, mas não para salvar esse jovem. Algumas igrejas têm sido tentadas a adaptarem o culto a uma metodologia voltada para o jovem. As músicas, a liturgia, a questão do ornamento da própria igreja, as luzes e tudo quanto pode levar esse jovem a que ele possa ser alguém que seja adaptado para cultuar a Deus, para servir a Deus, e com uma mensagem cada vez mais rasa, uma mensagem cada vez mais empobrecida do Evangelho, uma mensagem de coaching, uma mensagem apenas de encorajamento, mas não de confronto de pecado, de confronto de vida, de postura, de comportamento. Então muitas igrejas têm tentado atrair os jovens e têm conseguido regimentar muitos jovens, mas a um preço muito caro, a um preço de banalizar o Evangelho e tornar o Evangelho uma porta larga e não uma porta estreita. Você jovem que está me ouvindo, você deve buscar uma igreja que seja fiel à palavra de Deus. Não importa a sua denominação, não importa o tipo de liturgia que ela tenha, mas desde que ela seja uma igreja que pregue a palavra em espírito e em verdade. Porque se não for assim, você vai viver uma emoção de um culto, um êxtase de um culto apropriado para o seu tema, para a sua forma de ser, mas que não vai levar você a realmente conhecer a verdade, a viver uma vida cristã realmente verdadeira. Então, jovem, busque uma igreja que possa te edificar, que possa te dar qualidade de vida cristã. Verso 2: e não vos conformeis ou não sede conformados com este mundo. Paulo faz um apelo para que os cristãos de Roma não sejam conformados. E aqui tem duas perspectivas de conformado. A primeira é um conformado de passividade. Não seja passivo àquilo que o mundo tem te dado, aquilo que o mundo tem te oferecido, aquilo que o mundo tem convidado a você para fazer e que é antagônico, que é oposto à palavra de Deus. Então essa é a primeira vertente aqui. Mas eu prefiro falar mais da segunda vertente, que é quando Paulo diz: não se conforme, não entre na forma do mundo. Hoje, irmãos, os jovens de hoje, eles têm sede de aceitação. E por isso eles são ávidos em redes sociais, porque eles querem se sentir aceitos. Aceitos pelo grupo A, aceitos pelo grupo B,
aceitos pelo grupo C, e assim vai embora. Os cristãos de hoje, do século 21, e aqui eu também falo aos jovens, têm uma tentação ou uma inclinação de buscar uma aceitação do mundo. Ser crente é legal, ser gospel, estar dentro do mundo gospel é muito bacana. Então eu sou bem aceito, eu sou um jovem crente, mas eu também sou aberto a outras situações, eu sou aberto, eu sou um crente que eu lido com isso com muita naturalidade, quando a Bíblia diz claramente que há coisas que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer, que tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Então o jovem de hoje cristão muitas vezes é levado a essa falsa colocação. Não, eu tenho que ser aceito por todo mundo, porque é muito legal ser crente para o mundo. Irmãos, coloque algo na sua mente. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. O mundo odeia a palavra de Deus. Foi Jesus que disse isso. O mundo vos odiará e vos perseguirá. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Então o jovem cristão de hoje, ele precisa de aceitação, ele precisa estar em tudo quanto é grupo, ele precisa estar em tudo quanto é ambiente, porque ele precisa ser alguém aberto, ele precisa ser alguém bem aceito. Mas não é isso que a Bíblia diz a respeito de alguns jovens que a Bíblia cita. Jovens que, muito pelo contrário, pagaram um preço por serem diferentes, por agir de maneira diferente, por ser de maneira diferente dos demais que estavam ao seu redor. A Bíblia fala sobre alguém chamado Daniel. E Daniel estava ali cativo na Babilônia, mas a sua conduta de jovem era diferente, o seu propósito era diferente, suas palavras eram diferentes, o tratar as coisas era diferente, porque ele sabia que para ser fiel a Deus, ele precisava ser diferente. Ele precisava se atrever a ser um jovem diferente. E ser um jovem diferente não é ser um jovem melhor ou pior do que ninguém, mas é simplesmente optar por fazer a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, não sejam moldados por esse mundo, não sejam produto do meio, jovem, não sejam produto do ambiente que você vive, mas mude o ambiente que você vive pela fé que há em Cristo Jesus. Mude o ambiente hostil, o ambiente de palavrões, de pornografia, de bullying. Mude esse ambiente com a sua vida. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mude o ambiente que você vive com aquilo que Cristo é para você e aquilo que a palavra indica para que você possa fazer. E aí ele vai completar dizendo: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, eu queria abrir esse leque para os pais agora, em nome de Jesus. Hoje o mundo, ele tem uma forma de atuação um pouco diferente do que tinha há 20 a 30 anos atrás. O mundo, há 30 anos atrás, ele apanhava os nossos filhos, ou seduzia os nossos filhos, com vícios, com uma conversa de um amigo, de um colega deles, para desviá-los do caminho de Deus. Então, antigamente era assim: alguém oferecia um cigarro, uma bebida, droga, e os nossos jovens, eles se inclinavam para essas coisas. Mas hoje, pai, hoje, mãe, há um item a mais do que havia há 30, 40 anos atrás.
Esse item chama-se ideologia. Hoje, pai, hoje, mãe, nossos jovens são todos os dias com propagandas, com mídia, com canais, com influenciadores, são levados a abraçarem ideologias que são completamente contrárias à fé cristã. Então hoje, pelo que não bastasse os convites equivocados que nossos jovens tinham ali no tete-a-tete, através de um colega, através de um falso amigo, hoje existem convites ideológicos, sorrateiros, sutis, para tirarem nossos jovens do caminho da luz. Pela renovação do vosso entendimento. É no entendimento, jovem, que você vence. É no entendimento, jovem, da fé que você supera as armadilhas do inimigo contra você. Então você não será mais um eutico, alguém que está de um corpo presente na igreja ou que frequenta a igreja dos seus pais, mas que você não se entrega naquele momento e não coloca para Jesus a sua real condição espiritual. Você está de corpo presente, você até gosta de ir aos cultos, mas você nunca se entregou de fato ao Senhor do culto. E para terminar, irmãos, uma outra coisa que me chama a atenção no contexto de Paulo aos Romanos, no contexto de hoje também, além da questão da ideologia, além da questão dos sofismas, das meias-verdades ou das verdades invertidas, nossos jovens hoje vivem talvez a geração que tenha a maior inversão de valores da história. Hoje vivemos uma geração que tem invertido na mais cara de pau os valores e os princípios que Deus estabeleceu para cada um de nós. Hoje, irmãos, os nossos valores e princípios que aprendemos com o Senhor têm sido invertidos e os nossos jovens têm sido vitimados por essa inversão de valores, onde a obediência aos pais, onde a questão da prioridade para a família, da prioridade para as coisas do reino de Deus, para a prioridade para a questão da educação, são cada vez mais distantes da vida do jovem. E é por isso, irmãos, que nós estamos lá atrás no índice de educação no mundo. Apesar de ser um país que tem os seus recursos, apesar de ser um país que tem grandes educadores, nós estamos lá embaixo, no ranking de países com a melhor educação. Porque qual país que pode ter uma educação classe A, se cada dia mais valores e princípios são jogados no lixo? E ideologias têm entrado no lugar, cada vez mais, de princípios e de valores em ambientes acadêmicos e ambientes educacionais. Para onde vamos se isso continuar? E os nossos jovens estão entrando nesse barco que é um Titanic, que está pronto para afundar. Porque tudo aquilo que não procede da palavra de Deus não é eterno, não vingará, não permanecerá. É algo efêmero, é algo que é passageiro, é algo que vem somente para enganar o jovem e para tirar o jovem do caminho da cruz, do caminho de Jesus.
Então que nessa noite, você jovem que está me ouvindo nessa noite, pense sobre isso. Você faz parte de uma juventude que se entrega a quê? Que se entrega a quem? Aos ídolos desse mundo? Ao time de futebol que você torce? Aos canais de seriado que você gosta? Aos jogos eletrônicos que você curte? A quem você tem se entregado? A quem você tem dedicado sua vida? De forma mais ampla, maior. Irmãos, outra coisa que me deixa preocupado é a nossa prioridade como pais hoje. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, um pai cristão, uma mãe cristã, a sua primeira preocupação era com a vida espiritual do seu filho. Há 40, 30 anos atrás, os pais cristãos eram mais ou menos como se fosse Jó. Eles se levantavam de madrugada, oravam pelos filhos, intercediam pelos filhos, choravam pelos filhos, porque temiam que os filhos estivessem andando num caminho errado, ou num caminho longe do Senhor. Hoje, irmãos, nossos pais de hoje, eu me incluo nisso, não se preocupam tanto mais assim com a vida cristã dos seus filhos. Se meu filho está na igreja e está engajado na igreja, amém. Se ele não está, amém também. Se meu filho ele tem uma vida de oração, de leitura da palavra, amém. Se ele não tem, está ótimo também. Porque hoje a prioridade máxima de nossos pais cristãos não é o Senhor na vida dos nossos filhos. Já foi um dia, hoje não é mais. Hoje nós queremos que nossos filhos se deem bem na vida. Então queremos que eles estudem, que eles tenham um bom emprego, que eles saibam um concurso público, que eles tenham um bom salário, que eles tenham um bom casamento, que eles se casem com alguém que lhes dê estabilidade financeira. E nós não nos importamos, ou não como antes era, com a vida espiritual deles. Nos conformamos se eles estão na igreja de qualquer maneira e nos conformamos se eles estão fora da igreja. São valores invertidos da nossa sociedade que tem entrado dentro da igreja. Nós ficamos preocupados com a educação secular dos nossos filhos, e temos sim que se preocupar com isso, porque é algo que tem o seu valor, tem a sua importância, mas nós não nos importamos como deveríamos se importar com o distanciamento dos nossos filhos das coisas do reino de Deus. O tempo passa, o coração fica mais endurecido. Quando nós vamos ver como pais, nossos filhos estão completamente desconectados do Senhor e da sua igreja. Como diz o jovem, Satanás está on. E ele trabalha de forma ininterrupta para ceifar vidas, para destruir vidas e para desnortear vidas. Quando você olha exemplos na música, você vê uma série de jovens cristãos talentosos que se deixaram levar pelos convites, pela janela de Eutico, olharam pela janela, foram atraídos pelas coisas do mundo e morreram precocemente. Porque está escrito em Êxodo 20: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Que você, jovem, possa nessa noite pensar naquilo tudo que você ouviu aqui nessa noite. Deus tem te chamado para uma vida diferente, para uma vida com Ele,
para uma vida que não visa somente as coisas desse mundo que passam, mas que visam uma vida eterna com Ele. Ninguém pode vir a uma igreja cristã sem ter essa perspectiva, de que a vida cristã não mira somente as coisas desse mundo, mas mira as coisas celestiais. Que você, jovem, possa se voltar para o Senhor, que você possa quebrar todos os paradigmas desse mundo, que você possa entender a sua necessidade da graça de Deus, que você possa buscar sinceramente uma vida com o Senhor outra vez, e a chama do Espírito Santo volte a arder dentro do seu coração. Jovens entregues ao Senhor, é isso que nós temos que orar para que aconteça em nosso Brasil. Os tempos, irmãos, são tenebrosos, são difíceis, mas tente imaginar jovens e jovens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, o que eles podem fazer por esse Brasil afora, como eles podem abençoar e como eles podem ser instrumentos de Deus nessa geração. Que nós pais também possamos pensar nessa palavra. Qual é a prioridade que nós damos aos filhos? Nós enchemos nossos filhos de presentes, de roupas, de brinquedos, de eletrônicos, de aplicativos, de games, de livros, de cursos. Mas a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Nada adiantará, irmãos, filhos, prodígios na educação, prodígios academicamente falando, mas filhos empobrecidos espiritualmente, filhos que não têm a menor comunhão com Deus. E aí então nós como pais, nós falamos desse Deus para os nossos filhos, nós citamos esse Deus para os nossos filhos, mas nossos filhos percebem que nós não priorizamos Deus na vida deles. Há N coisas que são mais importantes, que têm muito mais tempo que damos aos nossos filhos do que o próprio Deus. Que nós possamos pensar nisso tudo e orar ao Senhor para que o nosso entendimento se abra, tanto de pais quanto de filhos. Filhos espirituais, jovens cheios do Espírito, é que o Brasil precisa, que Carapebus precisa, é que as famílias precisam, é que o mundo precisa. Que Deus te abençoe, meu jovem, a você pai, a você mãe, que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Que nós possamos ver num tempo breve, em nome de Jesus, mais e mais jovens, moldados pelo Espírito Santo, forjados em Cristo Jesus, para serem um candeeiro, para serem um luminar nesse mundo de trevas. Deus te abençoe. Eu quero orar nesse instante e entregar a vida de cada jovem que esteve aqui conosco, né, nessa live, ou que vai estar conosco depois, assistindo em casa, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar. O Espírito Santo do Senhor complete essa palavra no seu coração. Deus, obrigado, Pai, nessa noite, ó Deus. Ó Pai, a nossa oração nessa noite, ó Pai, é que cada jovem que ouvir essa palavra possa entender, ó Deus, a sua real necessidade do Senhor. Que o inimigo não possa, ó Deus, mais colocar uma venda nos seus olhos. Que ele possa entender claramente, ó Pai, a necessidade de ser salvo, redimido, perdoado, santificado pelo Senhor. Oramos, ó Pai, para que jovens possam retomar a sua vida espiritual com fervor na Tua casa. Oramos, ó Pai, para que jovens possam se desvencilhar de artimanhas do inimigo, de ideologias contrárias à Tua palavra, de conselhos errados, de aconselhamentos, ó Deus, do inferno para a vida deles.
que eles possam mirar o coração, ó Pai, nas coisas do céu, que eles possam mirar o coração nas coisas do Espírito, ó Deus, e que eles possam vencerem, Pai, as tentações desse mundo com a sua palavra em oração. Ó Pai, que nesse tempo, ó Deus, possamos ver jovens, ó Deus, intrépidos, ó Pai, ousados no Espírito Santo, pregando e testemunhando da Tua palavra, honrando o Teu nome, Senhor, honrando seus pais e trazendo glória e louvor para o Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, ó Pai, na autoridade do nome santo e precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.